Romanos, no capítulo 12, esse não é o tema que eu vou falar nessa noite, o tema é Pentecostes. E o interessante é que Pentecostes, o texto não é um texto de Pentecostes, mas é um texto que dá direcionamento para a vida. Romanos, no capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos. À medida que eu for enunciando, a gente lê o texto para também não demorar muito. Encontraram aí, deixaram aberto aí sua Bíblia, seu aplicativo. Quando eu retornei à leitura da carta aos Romanos, e eu não havia inicialmente pensado que essa fosse a mensagem para a ceia de Pentecostes, mas se Pentecostes nos remete ao período após a Páscoa, que na antiga aliança tem a ver com a lembrança, não da libertação, mas a lembrança do suprimento de Deus durante a caminhada no deserto. E não a lembrança das guerras ao entrar na terra prometida, mas a lembrança de que a terra conquistada manava leite e mel. Era uma terra produtiva. Pentecostes fala exatamente disso, de colheita, de abundância, de fruto. Pentecostes fala de que a colheita do ano começou. E uma festa precisava ser celebrada nos primeiros momentos do ano, onde os primeiros frutos, por incrível que pareça, em muitos lugares do Oriente, antigamente, daquela época e até os nossos dias, a primeira colheita é a da azeitona. É da azeitona que faz o óleo de azeite. É da azeitona que faz o óleo da unção. E os primeiros frutos que se dão no Oriente, os primeiros frutos é da azeitona. Por isso a festa celebrava as primeiras colheitas. E dentro das primeiras colheitas, a mais importante das primeiras colheitas era a azeitona. Por toda a qualidade, por tudo que até de forma religiosa era feito. Vem a época de Jesus. Jesus muda a forma de Deus se relacionar com os seres humanos. Não mais seria necessário o sacrifício e o sangue de pombos, de ovelhas, de bois, nem de ofertas, de manjares, de alimentos, porque as ofertas eram também em valores, moedas cunhadas ou pedras preciosas, mas havia a oferta de manjares, que era de alimentos, a oferta de alimentos de colheita também, e a oferta de manjares. Manjares eram as comidas preparadas de acordo com uma certa regra pré-estabelecida, e nesta regra pré-estabelecida, cada item tinha um significado espiritual. Isso não convém, não é o momento de falarmos sobre isso. As medidas tinham uma razão de ser, as cores do templo tinham uma razão de ser, as cores, os tecidos usados tinham uma razão de ser. Não podia ser qualquer tecido, não podia ser qualquer cor, não podia ser qualquer elemento, não podia ser qualquer manjar. Havia algo específico com uma riqueza de detalhes, mas nem isso mais em Cristo era necessário, porque aquele que se tornou o pão do céu, o trigo com o qual se faz o pão que alimenta basicamente a humanidade, se fez carne, habitou entre nós e se entregou como alimento especial por nós.
de tal forma que nem os manjares, as ofertas pacíficas, eu estou em paz com Deus, eu vou oferecer a Deus o quê? Sangue de bodes, de touros, sangue de pombos? Não, eu estou em paz com Deus, não ofereço mais sangue, estou em paz com Deus, oferto oferendas de manjares, de alimentos. Uma vez em paz com Deus, uma vez perdoado, a oferta era a de alimentos. Tem todo um sentido as ofertas naquele momento. Jesus vem e muda tudo isso. Ele é a própria oferta, única, exclusiva, especial, integral. Não se precisa de mais nada, porque a oferta de paz, de perdão, de pagamento já foi feita por causa de Jesus. A aliança muda, Deus se relaciona de outra forma, mas a festa de Pentecostes vai acontecer. E agora, o que acontece na nova aliança? A Páscoa muda de sentido. A Páscoa se torna o próprio Jesus. O cordeiro pascal foi imolado, foi sacrificado em meu lugar. Portanto, a Páscoa para mim é uma festa extraordinária, porque fala do momento mais fantástico, onde Ele me substituiu. Por isso temos que lembrar da Páscoa. Mas a Pentecostes vem e a igreja não celebra Pentecostes, visto que era uma festa agrícola. Era uma festa agrícola. Era uma festa de colheita. Os povos da antiguidade celebravam aos seus deuses também festas de colheita. Agora, e os cristãos e a nova aliança fazem o quê? Também celebram Pentecostes. Como? De uma maneira totalmente diferente. Não celebramos colheitas, celebramos a presença do Espírito para sempre dentro de nós. A igreja oficialmente nasce no Pentecostes. É na festa de Pentecostes que a igreja nasce. É na festa de Pentecostes que o Espírito Santo, prometido por Jesus, passa a habitar para sempre em nossas vidas. Portanto, Pentecostes é especial, porque Pentecostes está todos os dias comigo. Ele habita em mim. Em Romanos, no capítulo 12, o Senhor nos dá um caminho perfeitamente sinalizado. É isso que eu imagino quando eu leio Romanos capítulo 12, o capítulo todo. São placas de sinalização que Deus colocou na nossa caminhada enquanto igreja. A Páscoa é Jesus é minha Páscoa. O Espírito Santo é o meu Pentecostes. Agora eu vivo celebrando todos os dias a minha Páscoa e vivendo todos os dias o meu Pentecostes. Agora, como eu faço isso? Sabendo o que fazer. E esse é o tema dessa noite. Um caminho perfeitamente sinalizado por Deus. Em Romanos, no capítulo 12, o versículo 1, vai dizer que eu e você, Deus colocou placas na nossa trajetória. E a primeira placa que aparece na nossa rodovia é autossacrifício. Quando você anda na estrada, não tem as placas sinalizando as rotas, os caminhos, as entradas, a quilometragem, a distância da cidade, tudo mais, sim ou não? Elas aparecem. Tem hora que você não vê nada, mas daqui a pouco aparece uma placa, sim ou não? Tá? A primeira caminhada aí é o autossacrifício. Autossacrifício. O versículo 1 vai dizer o quê? Portanto, meus irmãos ou irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Autossacrifício. Ofereça você o teu corpo como sacrifício vivo. Olha, está escrito, pelo menos na versão que eu estou usando, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o teu culto racional. Quando você vem ao culto, por isso, gente, o culto, minhas filhas cresceram ouvindo esta expressão dentro da minha casa. Os líderes mais velhos dessa igreja caminharam comigo, ouvindo aqui eu dizer assim: o culto é mais importante. Sim ou não? A vida inteira, passa lá para dentro, o culto é mais importante. Se eu chegasse lá dentro e tivesse alguém lá, eu ia dizer: o culto é mais importante. Porque não há nada mais importante do que você prestar culto a Deus em vida. Se você é cristão, se você é cristã, o mais importante é dar a Deus culto. E você dar a Deus culto espiritual, que é culto racional, que é o culto com inteligência, que é o culto com espiritualidade. E o que isso significa? É que não é apenas um momento que nos reunimos aqui, é que o meu corpo, a minha vida está entregue a Deus como se fosse um culto o tempo todo. E o meu culto eu dou com o meu corpo, com a minha vida, com a minha presença. O corpo é o sacrifício, o culto é o sacrifício. O meu ser inteiro é o sacrifício, é um culto a Deus. Por isso eu não tenho como separar o horário. Nos reunimos para a adoração pública. A Bíblia está no Novo Testamento, em vários lugares, vai dizer assim: reunidos no mesmo lugar, quando vos reunis, reunidos juntos, quando estiverem todos juntos. Há o momento do culto público, da reunião pública, da adoração pública. Mas a sua vida não é o momento, a sua vida de adoração não é o momento que você se reúne para o culto público. A sua vida de adoração é o tempo inteiro, porque o seu corpo é um culto vivo, santo e agradável a Deus, ofertado como alto sacrifício. Jesus não se sacrificou por você? Agora você entrega teu corpo em sacrifício vivo. Os sacrifícios eram mortos, precisavam ser mortos. O sangue precisava fluir, né? Agora não, o sacrifício é vivo. Você se sacrifica vivo. Portanto, você não morre no sentido físico. Vivo e viva fisicamente, com consciência de que tua vida é um culto a Deus. Por isso, quando você chega para a adoração pública, para o momento de culto, você vem carregado, você vem cheio, você vem cheia da presença de Deus, não vem vazio. Porque durante o dia, todo dia, você não presta culto a Deus no domingo à noite, você presta culto a Deus todos os dias. Você não entender isso, você não entendeu a fé. Se você não entender assim, você não entendeu a vida cristã. Você não entendeu a placa de sinalização que Deus colocou. Quando você anda com Deus, a primeira coisa que Deus fala para você é autossacrifício. Teu corpo. Por isso, o teu corpo, você não pode fazer o que você quer com ele. Porque o teu corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você sabe, culto racional é também culto espiritual. Você sabe que você pertence a Deus. A segunda placa que aparece na tua caminhada é a placa da transformação. Essa é mais fácil, porque a gente já conhece, já fala ela o tempo inteiro. Versículo 2, né? E não vivam conforme padrões desse mundo. Preguei no domingo passado, se eu não me engano, de manhã, na igreja
Atos 29, aqui, comunidade bíblica, né? Fui convidado para ministrar e apresentar o livro, a autotransformação, né? A autotransformação não é você se transforma. A autotransformação é você se deixa transformar. É auto porque a tua parte nisso. E a tua parte é permitir que a transformação aconteça e não resistir à transformação de Deus. Olha o versículo 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, conforme na forma, no molde. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar. Só tem essa promessa aqui, eu tenho dito. Só há essa promessa nesse versículo, nesse texto. Em nenhum outro lugar da Bíblia tem esta promessa. Essa promessa só está aqui. Você só vai experimentar a boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. Portanto, estar na vontade de Deus é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida, porque tudo vai bem para você. Se você está na vontade de Deus, todas as coisas vão bem para você. Até o que vai ruim vira bom. Até o negativo é transformado em positivo. A maldição é transformada em bênção. Porque quando você está na vontade de Deus, e a vontade de Deus não tem um centro, a vontade de Deus é uma só. A gente fica falando, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Bobagem, a vontade de Deus não tem um centro, a vontade de Deus é uma só. Porque se tem um centro, tem a periferia, né? E se tem um centro, você pode estar no centro e a periferia não ser muito boa. Não tem muito sentido isso, né? O centro da vontade de Deus. Não é um alvo que tem as rodas pro lado de fora e tem um negocinho lá, não é assim. O centro da vontade de Deus é uma só. É um lugar só, é um ambiente só. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Meu querido e minha querida, defina boa, perfeita e agradável. Defina. Tem coisa melhor do que isso? Mas esta promessa só ocorre na vida daquele que não se molda aos padrões do mundo. Esta promessa só acontece na vida daquele que se permite transformar pela renovação da mente, que aconteceu no dia que você entregou a vida para Cristo e que o Espírito de Deus fez o Pentecoste aí, entrou para morar em você. Se isso não ocorrer, você não experimentará. É por isso que muitas pessoas estão cantando sofrimento, cantando dores, experimentando dores e sofrimento, quando não deveriam experimentar. Isso não significa que nós não vamos passar por dificuldades, que nós não vamos ter tragédias na vida, que entes queridos não vão morrer. Não é isso. Faz parte da vida. Nesse estágio de vida natural, antes do novo céu e da nova terra, vamos morrer. Vamos enfrentar doenças, enfermidades, dificuldades. Nós estamos no mundo, o mundo jaz do maligno. Ele pediu para não nos tirar do mundo, mas nos livrar do mal. O mundo não nos toca, mas o mundo nos aflige. No mundo tereis aflições. O mundo não te toca, mas te aflige, te incomoda. Amém? Está escrito. É só conectar as coisas, os fios estão aí, os plugs estão tudo no lugarzinho, é só pôr a coisa no lugar certo, e você vai entender como a vida funciona. Mas você não pertence a esse mundo, por isso esse mundo te incomoda tanto. Porque você não vive no padrão, no molde, você não vive de acordo com a consciência, de acordo com o politicamente correto que o mundo te impõe, de acordo com o que o sistema deseja que você faça, ou fale, ou pense. Você é livre em Cristo. Os irmãos no Império Romano eram tão livres que o Império Romano quis matá-los, porque não aceitava a liberdade de alguém que não se submetia a César. E os cristãos diziam: a César não, só a Cristo. Pode matar. You are ready? Você está pronto para essa realidade? Porque alguns irmãos na África estão, porque alguns irmãos na Ásia estão. Amém? A
Transformação é outra placa que aparece quando você está dirigindo por esta rodovia de andar com Deus. Nessa via de andar com Deus, a segunda placa que vai aparecer é transformação. Você precisa deixar Deus transformar você. Você não tem poder de transformar a si mesmo. Não se engane, não se iluda. Ou o Espírito de Deus faz essa transformação por você participar disso, se abrindo a essa transformação, ou você vai viver resistindo ao Espírito Santo e sofrendo a vida toda emocionalmente. Terceiro, versículo 3, outra placa, outro sinal que nos aparece nesse caminho é o do autoconhecimento. Diz o versículo 3, eu tenho que correr, gente. Diz o versículo 3 de Romanos 12: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Autoconhecimento é bíblico. Conhece-te a ti mesmo? É uma expressão que não está assim, conhece a ti mesmo, filosoficamente, como alguns filósofos disseram, mas o sentido é o mesmo. Cada um pense de si mesmo com moderação, com equilíbrio, com equidade, com coerência. Você não pode ser o que você não é, você não pode dizer que é o que não é, você tem que ter uma coerência sobre si mesmo, conhecer a tua identidade, teus talentos, teus dons, tuas tendências, inclusive tuas limitações, e quais são os pecados que ainda operam na sua vida, para que você os elimine ao longo do tempo. Conhecer a si mesmo indica que você conhece também quais são os seus erros, quais são os seus pecados que você frequentemente comete, e é contra eles que você tem que dar foco para transformar, para subjugá-los e para que a santidade de Deus brote na sua vida nessa área. Não é que você está fadado ao fracasso, não é que você é uma pessoa que falha o tempo inteiro. Eu não consigo melhorar, eu não consigo resolver esse problema. Consegue sim, deixe que o Espírito te transforme, faça a sua parte. Reconheça que esta é uma área, mas não reconheça. Sabe aquelas pessoas que reconhecem no fracasso? Reconhecer no fracasso é mais ou menos assim: eu sei que eu não valho nada, por isso não farei nada para valer alguma coisa. Pelo amor de Deus. É mais ou menos isso que as pessoas dizem. Olha, eu sei que eu falho mesmo, nem adianta tentar. Por favor. Autoconhecimento não é isso. Isso é uma declaração de fracasso. Alguém que realmente entrou nessa situação, que não vai melhorar mesmo, não há solução para essa pessoa. Porque não há mesmo solução. Nem o poder de Deus vai entrar lá, porque ela já disse terminantemente que não tem como. Estão entendendo? Autoconhecimento, você conhece os teus erros, os teus fracassos, as tuas falhas, mas você luta exatamente nessas áreas para corrigir essa situação. E o Senhor te dá poder para isso. Quarto lugar, senão a gente não consegue terminar. Eu preciso terminar essa mensagem. Versículo 4 e versículo 5, a quarta placa que aparece a você e a mim é a placa da unidade. É interessante como Deus nos sinaliza para a unidade. Versículo 4 e versículo 5, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Precisamos, essa unidade é muito mais empática, essa unidade é muito mais humilde, essa unidade ela é muito mais consciente, porque eu sei
que eu tenho determinada função no ministério da igreja, eu sei que tenho determinada função no reino de Deus, mas eu sei que eu não faço sozinho, que eu não estou sozinho, que eu não vivo sozinho, que eu não realizo nada sozinho. Os meus irmãos também têm funções importantes, participações importantes na construção do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas aqui ele fala para além do nosso grupo. Nós somos muitos. As igrejas de Jesus Cristo são muitas, são milhares, são milhões no mundo todo. Imagine esses milhões de células, bilhões de cristãos fazem parte de um único corpo. Só uma cabeça super especial, um cérebro tremendamente especial para gerir um corpo com todas essas células. Mas quem é o cabeça? Ele tem condições de organizar o seu corpo da melhor maneira. Por isso nós não falamos mal das igrejas. Por isso nós não criticamos as igrejas. Por isso nós não envergonhamos as igrejas. Nós não devemos, nem em nossas redes sociais, ficar publicando coisas negativas contra as igrejas. Porque mesmo naquela igreja que você sabe que ocorreu alguma coisa negativa, que você diz, isso é chocante, isso aqui foi abuso, isso aqui está errado, isso aqui é assim. Mesmo assim, naquela igreja local, tem muitos cristãos fiéis e santos que servem a Deus, e você não tem o direito de feri-los. Porque quando você fere esses queridos, esses pequenos, esses homens e mulheres que sinceramente amam a Deus, você também fere a si mesmo. E você está indo contra o cabeça. Porque o cabeça sabe a igreja que tem. Jesus sabe a igreja que tem. E sabe como é complicada a turma. Mas ele escolheu pastorear essa turma toda. Ele escolheu colocar essa turma toda no seu corpo. Então ele sabe dar um fim diferente a todas as coisas. E não somos nós quem vamos julgar os nossos irmãos, nem as autoridades públicas nem os juízes que vão julgar os nossos irmãos. Só há um juiz que nos julga, e é Jesus Cristo. E ele nos julgará não aqui e não agora. Ele nos julgará quando nos encontrarmos todos no tribunal dele. Amém? Portanto, o teu papel é ficar em paz em relação à igreja. A igreja está errando, a igreja está falhando, a igreja está isso, está aquilo. Não é teu papel criticar. O teu papel é orar para que o cabeça da igreja tome conta do seu rebanho. E você não é o pastor daquela igreja local. O Senhor sabe lidar com cada um dos seus pastores. Porque quem estabeleceu os pastores foi Jesus. Tem muita gente equivocada? Tem falsos pastores? Tem, está escrito, a própria Bíblia diz que tem. Mas quem julga os falsos pastores? O sumo pastor. Naquele dia, não os apartai-vos de mim. É o que ele vai dizer para os falsos pastores. Amém? Jesus tem o tempo todo do universo do seu lado. Nós só temos a nossa vida. E a nossa vida é tão curta para a gente estar perdendo tempo com a dos outros. Amém? 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 Portanto, autoconhecimento é importante. Quinto, versículo 6 ao versículo 8. Um caminho de serviço ministerial. Quando você entregou sua vida a Cristo e passou a andar com Jesus, agora o Pentecostes, né? O Espírito de Deus está presente em tua vida. Você está na jornada com Deus. Agora nessa jornada uma nova placa aparece. É a placa do serviço ministerial. Deus está sinalizando a você, tem que servir a Deus no ministério. Versículo 6 ao versículo 8 diz assim: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério.
O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, quem governa, que são os pastores, os bispos, os apóstolos, né? Os que governam, os que presidem, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor, versículo 9, não 9, fomos até 8. Quem exerce misericórdia, com alegria. Vocês viram quanto de ministério que flui aqui? Profecia, governo da igreja, exortação, ensino. Ministério aqui, a palavra ministério, é aquela pessoa que ajuda o próximo. O ministério aqui não é o ministério como nós conhecemos. O ministério aqui é aquele que a solidariedade. Pronto, é a palavra que eu queria. Essa é a expressão que traduziram aqui como ministério. É a solidariedade. Você que tem ajudado os que necessitam. É um ministério. A ação social. Olha que interessante. Tudo isso é ministério. Até exortar é um ministério. Exortação, aquele que exorta, aquele que ensina, o que contribui. Aqui não é o que contribui, esse é o que contribui como ministério. Então é uma pessoa que tem um chamado muito superior aos nossos de dar dízimos e ofertas e contribuições comuns. Homens de Deus, americanos e alguns brasileiros, que poucos de vocês conhecem, donos de grandes empresas, de conglomerados, grandes, gigantes de conglomerados, eram homens que davam 80, 50, 40% do lucro de suas corporações para as igrejas. Isso foi na época, hoje acontece menos porque a gente conhece menos, mas até um tempo atrás, dono da Colgate, né? O pessoal da Walmart, as famílias são metodistas, a família Walmart, então são da igreja metodista, seu fundador. Esses homens de grandes empresas, inclusive de grandes empresas globais, eles davam grandes fortunas. Então esse é um ministério de contribuição. Gente que tem muito, mas dá muito também. Amém? Então não é a oferta comum que a gente dá. Essas são as pessoas que foram especialmente chamadas para contribuir com grandes somas de dinheiro. Você vê isso na Bíblia, em poucos lugares você vê isso na Bíblia. Alguém que dá muito. O companheiro, quem discipulou Paulo, Barnabé, tudo que tinha era uma única casa, vendeu e entregou aos pés dos apóstolos. Você vai ver o Zaqueu, por exemplo, que na sexta-feira o pastor Everton ministrou aqui. Ele pega metade do que tem e entrega. Quantas pessoas deram metade do que tinha caminhando com Jesus? Você não vê muita gente fazer isso. Alguns têm uma vocação especial, esse tipo de contribuição. Amém? O jovem rico, Jesus mandou dar tudo, ele não teve coragem. Amém? Amém? Então nem todo mundo tem essa vocação, nem todo mundo tem esse ministério, contribuir com grandes somas de dinheiro, mas alguns têm. Alguns têm, ok? E os bilionários do nosso mundo, essa turma dos bilionários, embora não contribuam para a igreja, eles sabem, dentro deles, que são obrigados a contribuir. Sim ou não? E você pode ver, está aí. Eles têm organizações sociais, eles têm ONGs, eles contribuem com ONGs, eles dão dinheiro para obras assistenciais, porque eles sabem que tem que fazer isso. Às vezes eles não dão para a igreja porque não são cristãos. Se fossem cristãos, dariam para as obras da igreja. Mas como não são cristãos, tem que dar em algum lugar. E eles entregam para as organizações. Tudo bem? Versículo 9 e versículo 10, outra placa que aparece aí, é o caminho, é a placa, a sinalização do amor, que eu chamo de amor perfeito. Versículo 9 e 10, o amor seja sem hipocrisia, odeiem ao mal e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros.
Esse é o amor perfeito. O amor perfeito não é só dizer eu te amo. O amor perfeito tem a ver com você odiar o mal a ponto de não fazer o mal na vida de outra pessoa. Tem a ver com se apegar ao bem a ponto de você fazer o bem na vida da pessoa. Tem a ver com amar com amor fraternal, amor de irmão, de amizade forte. E ao mesmo tempo, esse amor tem a ver com honrar a outra pessoa. Quando você honra, você reconhece a dignidade dela. Por isso, gente, eu sou contra pessoas que não honram os outros, que não respeitam a autoridade, a idade, que não respeitam. As pessoas não entendem quando a gente fala isso. Parece que nós estamos quebrando alguma coisa dentro delas, mas não é. É que você cresceu num ambiente, você está exposto num ambiente que não honra as pessoas. Você está exposto num ambiente que não honra pais, que não honra mães, que chama de você, né? Ah, você, né? Essa coisa que parece bonitinho, que parece maravilhoso, é falta de honra. É falta de dignidade. Não é que a pessoa, ela não gosta de ser chamada de mais velha, que ela não gosta de ser chamada de senhora. Não é isso. Essa é uma tendência equivocada do pensamento do mundo. Não compreende a ideia da honra. Não entende a profundidade de honrar alguém, de considerar digna aquela pessoa. Nós estamos numa sociedade tão indigna que as pessoas tiram a vida da outra pessoa sem problema nenhum. Nós vivemos numa sociedade que não honra a dignidade da vida da outra pessoa, que faz o mal ao outro, que corrompe, que tira dinheiro da saúde e deixa pessoas morrerem sem problema nenhum, não sentem nada, porque não honram a vida, a dignidade humana. Isso está em todos os lugares, dentro da igreja também, nas famílias também. Amor tem a ver com honra, dar preferência ao outro. Você primeiro, eu insisto, você primeiro. Não, mas eu primeiro, eu te disse primeiro, você primeiro, eu insisto. Número 7, vai até o 9. Número 7, versículo 11 ao versículo 16. Outra placa que aparece aí, tenha paciência, caminho de piedade prática. Piedade não é assim, tenha piedade, tem nada a ver. A palavra piedade, ela é mal compreendida na nossa sociedade. Piedade não tem a ver com ter misericórdia de alguém. Piedade tem a ver com o que você faz de prática espiritual. Piedade é prática espiritual. Repita, piedade é uma prática espiritual. Versículo 11 ao versículo 16 vai dizer assim: quanto ao zelo, tem que ter zelo, não sejam preguiçosos. Tem que zelar pela igreja, tem que zelar pela vida do irmão, tem que zelar pelas finanças da igreja, tem que zelar para que minha igreja não sofra problemas financeiros, tem que zelar pelos meus pastores, pela vida deles, tem que zelar por tudo. Você não pode ser preguiçoso no zelo. Está escrito aqui essa versão. No zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Quando uma água ferve, faz o que, filho? Quando a água está fervendo, faz o que, minha filha? Aquele troço fica mexendo ali dentro, sim ou não? É ou não é? E mexe, não sossega. Já viu água fervendo sossegada? Não, meu filho, água fervendo mexe tudo, sim ou não? Seja fervoroso no espírito. Fazendo o quê? Servindo ao Senhor. Alegre-se na esperança. Piedade prática é isso aqui. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Está passando por dificuldade, estamos passando por essa situação que nós estamos passando. Paciência. Amém? Sejam pacientes na tribulação. E o que mais? Perseverem na oração. É um conjunto completo da obra. Não é uma coisa só. Tem que ter paciência. É só paciência que tem que ter? Não, filho. Você tem que ter zelo. Não, minha filha.
você tem que ser fervorosa. Não, meu filho e minha filha, você tem que ter alegria, você tem que ser paciente no momento da dificuldade e perseverar na oração. Mas não para por aí. O que mais? Ajudem a suprir a necessidade dos santos, pratiquem a hospitalidade. O que mais, meu filho e minha filha? Versículo 14. Ó, essa parte pega, né? Abençoe. Leia a Bíblia no seu aplicativo ou na Bíblia física que você está aí. Por gentileza, leia aí. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Amém? Abençoem, vai até o 16. E não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos teus próprios olhos. Olha o tamanho da piedade prática. Não é uma coisa só não, são todas as coisas incluídas. Amém? Fale para quem está do seu lado, embora, mesmo que você não goste disso, mas fale. O pacote é completo. Amém? O pacote é completo. Não é para fazer uma coisa ou outra, é para fazer tudo. Está entendendo, gente? Sim ou não? Oitavo, a gente tem que encerrar. Versículo 17 ao versículo 20. Outra placa que aparece aí. A placa da pacificação. Deus sinalizou um caminho para nós. E o caminho é da pacificação. Caminho de paz. Não é caminho de vandalismo. Não é o caminho de destruição das coisas. Não é o caminho de invasão de lugares. Não é o caminho de destruição dos bens dos outros. Não é o caminho de destruição das coisas públicas. Não é o caminho de tocar fogo em avenida. Me perdoem, mas não é. O caminho de Cristo, o caminho dos cristãos não é esse. Deus nos sinalizou um caminho de pacificação. Versículo 17 ao versículo 20. É para nós. Você pode protestar, mas pacificamente. Amém? Pacificamente. Versículo 17. Não paguem a ninguém. Leia a Bíblia, por favor. Não paguem a ninguém, ou seja, não devolva mal por mal. Procure fazer o bem diante de todos, de todos, de todos. Se possível, no que depender de vocês, porque às vezes não é possível, a pessoa não está querendo ter paz com você. Mas se possível, quando depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Às vezes a pessoa se tornou teu inimigo, você não pode fazer nada, mas você não está provocando nela nada. Você não está ali respondendo, batendo boca, dizendo, ó, comigo é 880, se pisar no meu calo eu vou pisar no teu, se puxar meu cabelo eu vou pisar no teu, eu não levo desaforo para casa. Essas bobagens de gente imatura, de gente irracional. Não, você recebeu a Páscoa, que é Cristo. Você vive o Pentecostes, que é a presença do Espírito Santo. Portanto, Deus te sinalizou um caminho de pacificação. Não é o caminho de arranjar confusão com ninguém. O texto não para por aí. Versículo 19. Meus amados, diz o quê? Não façam justiça. Queremos justiça e vai lá querer matar a pessoa? Queremos justiça e vai lá espancar o outro? Não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deixa com Deus, Ele sabe o que fazer. E por último, versículo 20 aqui: façam o contrário. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Vai esquentar a cabeça da pessoa, porque ele não vai entender porque você está fazendo aquilo. Ele não vai ter paz, vai ficar perturbadinho. Quando você faz o bem, você perturba quem quer o teu mal. O caminho que o Senhor nos indicou foi o caminho de pacificação. Por último, versículo 21. O caminho do bem. Versículo 21 diz: não se deixe vencer. Leia aí. Leia a Bíblia. Não se deixe vencer
do mal, mas vença o mal com o bem. Eu gosto daquela música do He-Man. Eu era criança e escutava: o bem vence o mal, espanta o temporal. Era criancinha e cantava isso. O azul, o amarelo, tudo é muito belo. As criancinhas já assistindo o He-Man, tinha a musiquinha: o bem vence o mal. O bem vence o mal. Não é igual, não. O bem vence o mal, espanta o temporal. Devia estar na Bíblia essa musiquinha. Mas está na Bíblia a ideia: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Esse é o caminho que Deus traçou para você. Vamos ficar em pé para tomar a ceia. Aleluia. Os músicos aqui, diáconos também, pastores. Aleluia. Vamos celebrar a ceia. Meu querido, eu quero, você vai encerrar, você que vai nos assistir, que o Senhor abençoe tua vida, toda a tua história, a tua trajetória, e compreenda que esse é o caminho que Deus traçou para você, em nome de Jesus.